Bom, saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando. Saudações companheiros, vamos iniciar mais um Revolucast e como prometido o tema que vamos tratar hoje é o livro Reforma ou Revolução, da Rosa Luxemburgo. Esse tema a gente escolheu entre vários que a gente tem aí na nossa lista, na nossa prioridade, porque é um tema muito atual, está em discussão agora vários aspectos desse problema e a gente acha que compensa trazer o tema para os companheiros entenderem melhor qual que foi a discussão no tempo da Rosa Luxemburgo e como que isso se aplica nos dias de hoje. Então, todo o tempo a gente vai tentar aqui trazer exemplos práticos do que a gente vê hoje, das modificações que estão sendo feitas hoje em função das reformas no Estado burguês e ver qual foi a crítica que a Rosa fez no tempo dela em relação ao reformismo que estava sendo colocado ali em detrimento da Revolução e a favor de um reformismo vago e tudo mais. A gente vai comentar esses aspectos. A Rosa faz esse livro inteiro debatendo as teses do Bernstein em relação ao reformismo, dizendo que o Bernstein estava realmente capitulando em relação à burguesia e estava fazendo um desserviço ao Partido Social Alemão. Então, pessoal, o partido em questão é o Partido Social Democrata Alemão, um partido de esquerda enorme à época, né, como o foi depois, né, até a ascensão dos nazistas, um partido enorme que, como todo partido grande, era movido por intensas contradições internas, porque o pessoal às vezes tem uma ideia de que os partidos eles são monolíticos, né? Todo mundo lá segue as mesmas coisas. Não, tem várias frações, tendências, né, rachas dentro do próprio partido. E a Rosa se inscreve, então, nessa polêmica que ela abriu com um dos dirigentes do partido, que era o Eduardo Bernstein. E qual é essa polêmica aí? Vocês devem estar se perguntando. A pessoa que vai ler o livro já pode, desde de cara, já tá, o título já é a ideia da polêmica que eles estavam se envolvendo. Bernstein, então, eu estou falando em suma, o pessoal precisava ler, precisava pegar as coisas para ir mais profundo, mas a gente vai tentar fazer isso aqui. Então, o que a Rosa estava tentando dizer era que, na polêmica com o Bernstein, é que ela expôs, então, o caráter pequeno burguês da política que ele estava querendo colocar. E para ele embasar a teoria dele, do reformismo, né, que está em voga até hoje, ele descartava, então, premissas científicas da teoria socialista. E é importante que eu falar também que o Bernstein estava fazendo isso, porque, obviamente, tem que citar o contexto da época, né, o contexto histórico. No momento que o Bernstein escrevia e que a Rosa rebatia as teses dele, já fazia um tempo em que a Europa vivia tempos de glória em termos de economia. Então, é o que o pessoal chama de Belle Époque, né, que durou aí uns 30, 40 anos, de uma ascensão econômica, e o capitalismo demonstrava que, pelo menos dava a impressão de que poderia prosperar e de que poderia dividir essa prosperidade com todos os trabalhadores. Então, o que o Bernstein nota é que, assim, passadas as revoluções francesa, a Revoluções dos Povos, a Primavera dos Povos, várias tentativas que houveram do povo se levantar contra o capitalismo e tentativas que não funcionaram tão bem, não deram certo, né? No caso da Revolução Francesa, deu certo. A Revolução instalou o capitalismo burguês e o Estado burguês em consequência disso. Mas as revoluções adiantes que vieram de crises do capitalismo, elas não prosperaram, não se tornaram, não colocaram o socialismo de forma pronta e acabada, e para o Bernstein isso era um sinal de que o capitalismo tinha vencido, ele era capaz de ficar e de se adaptar a tudo e que não ia ocorrer nenhuma revolução socialista que prestasse. E é engraçado isso. Eu quero abrir um parênteses já para citar uma coisa que eu assisti nesse final de semana, que foi um filme, um documentário. Eu acho que pode se chamar de documentário, porque não é ficcional, mas que acompanha um cidadão que foi secretário do Bill Clinton, secretário do trabalho do Bill Clinton. E ele lançou um documentário chamado Salvando o Capitalismo. Cara, esse documentário... Só o título já é estranho. Esse documentário é a síntese do reformismo vago e tosco que o Bernstein estava propondo também. Só que aqui tem um elemento a mais. Quem assistiu, os companheiros que tiverem coragem de ver esse documentário, ele é bem engraçado, porque a tese principal é que, assim, o capitalismo não funciona, porque os lobistas que estão em Wall Street e no Congresso, eles estão
manipulando o Capital sistema financeiro, né? Eles estão manipulando o sistema democrático e isso não permite que a representação popular seja de fato consumada. É verdade, a princípio é verdade isso. Só que qual que é a proposta da tese do cidadão lá do... É matar os lobistas? Senão já dá até para encampar a teoria dele, né? Não é matar os lobistas, infelizmente. A proposta do cidadão é você fortalecer as instituições para criar mecanismos de regulação que propiciem um melhor controle do capitalismo e da influência do... Já tá, é natimorto, né? Não, é natimorto. E ele passa o documentário inteiro falando da experiência dele de quando ele foi secretário do trabalho do Bill Clinton, e que a principal coisa que acendeu uma luz na cabeça dele foi quando ele tentou mudar uma lei de propaganda para criança, de açúcar para criança. E aí o que aconteceu quando ele fez isso? Os capitalistas da indústria de alimentos açucarados pediram a cabeça do cara. O cara foi demitido, assim, instantaneamente. Ele ficou, acho que 6 meses no governo do Bill Clinton. E aí o cara falou que isso abriu os olhos dele, não sei o que, ele precisava dialogar com as várias esferas do capital financeiro. E durante o documentário ele senta à mesa com vários capitalistas e discute o livro que ele lançou, que chama Salvando o Capitalismo, né? O documentário tem o mesmo nome do livro dele. E eles ficam lá falando de por que o capitalismo não está funcionando, por que a distribuição de riqueza não funciona da forma como deveria, e fala que os capitalistas estão influenciando muito no Congresso, os lobistas, tem as associações de lobistas, né? Lá nos Estados Unidos são muito fortes também. Aqui no Brasil tem, mas é clandestino, mas lá é aberto, você pode registrar sua associação de lobista e ficar lá pagando... corrompendo o Congresso e a democracia como um todo, né? E eu tô chamando a atenção para esse documentário porque a gente chegou você falou uma coisa importante, que o socialismo que o Marx propõe é um socialismo científico. Ele não se baseia em nenhuma coisa que está fora da realidade. A gente comentou isso na ideologia alemã, no episódio, um dos primeiros que a gente lançou aqui, né? E quando o Marx afirma que o capitalismo ruma para crises que vão ensejar e que vão demonstrar que o caminho a seguir é o socialismo, ele não está falando isso porque ele acha, ou porque ele acredita, ou porque ele quer. Não é uma questão de fé o que o Marx fala. Ele demonstra, ele tem livros e mais livros que demonstram com dados que as crises são recorrentes e que, assim, a solução para essas crises é o socialismo. Obviamente que o socialismo não vai surgir do nada. Se a gente ficar parado esperando que ele apareça, não vai acontecer. A Rosa discute isso no livro também, no Reforma ou Revolução. Não é uma questão de... o capitalismo desaparece, logo surge o socialismo. Não é assim. A gente pode dar passos para trás. A gente está vendo isso agora nos governos Bolsonaro. Sim, pode haver esse retrocesso, claro que pode. O retrocesso está sempre aí. Inclusive, ele está sempre sendo colocado em voga. As reformas burguesas que a gente assiste acontecer, elas apontam sempre esse caminho, para o retrocesso. A gente teve uma reforma trabalhista e agora a gente teve uma outra reforma recente que chamava... Como é que chama? Do liberalismo econômico, né? É a PEC da liberdade econômica. Isso. Depois os caras... É a escravidão. Exato. Depois os caras terem destruído a CLT, eles ainda tiraram uma PEC da cartola. E os companheiros que não se enganem, que eles podem tirar outras PECs da cartola. Não tá bom ainda. Então tá bom. A ideia é muito mais profunda. Mas o Wander quase deu uma introdução do problema aqui tratado pelo... Você levantou vários pontos que são da tese do Bernstein. Uhum. Por exemplo, a coisa de não poder retroceder, de que a coisa evoluiria para uma situação normal, é a tese dele. Ele é conhecido por ter fundado uma espécie de socialismo evolutivo. Uhum. Que é assim, que a coisa ia passando para um degrau melhor, o cara fazia um sindicato, depois fazia outro sindicato, depois fazia uma central e tal, e a coisa sempre é melhor. Uhum. A gente vê que não está sendo assim. Pelo contrário, em momentos de crise as centrais são caçadas e tudo mais, o poder de fogo delas diminui muito. Uhum. Mas na essência da coisa, a gente teria que deixar claro que eu não tenho certeza se está claro para todos os companheiros, até por aqueles que se dizem marxistas, né? Que a teoria do socialismo científico, ela não é, como o Wander estava dizendo, obra do acaso, um prognóstico místico, não é nada disso aí. Ele se baseia, as premissas do socialismo, ele se baseia no seguinte, que o capitalismo é um sistema, como outros sistemas sociais históricos, que ele, pelas próprias contradições internas, notem a dialética que tem nisso, pela própria contradição interna dele, ele vai para um ponto de total estabilidade onde ele se desconstrói. A ideia fundamental do socialismo científico é essa. O capitalismo ele vai ser enterrado pelas próprias contradições, e é assim mesmo. E é assim, como a Rosa Luxemburgo, por exemplo, ela considerava a forma desse colapso
uma questão de segunda importância. De fato, ela é mesmo. Por exemplo, se o negócio vai vir de um crash na bolsa, ou se ele vai vir do setor metalúrgico, pouco importa. O negócio é que vai ter uma crise que o capitalismo não vai conseguir sustentá-la mais, com esses expedientes dele aí. E a base científica do socialismo, então, ele repousa em alguns princípios que são resultado do próprio desenvolvimento do capital. Por exemplo, o crescimento anárquico da economia. O capitalismo cresce. Esse eu não estou considerando um país ou outro. Estou considerando o sistema de uma forma geral. Ele cresce mesmo. Só que ele cresce de forma não ordenada, porque ele não é um sistema racional. Ele cresce de forma anárquica. Esse é um ponto. Segundo ponto é a progressiva socialização dos meios de produção. O que é isso aí? Porque já fizeram a revolução? Não é isso. Os companheiros podem perceber que tem conglomerados industriais enormes, que parecem mais umas entidades sobrenaturais que eles controlam tudo. Quando a gente fala isso, o pessoal dá risada. Fala, mas tem muita empresa. Não tem, mas eles pertencem a um cara só. Se você for seguindo o rastro, você chega, por exemplo, a Kraft Foods. Ela manda em um monte de outras coisas que tem outras marcas, mas eles compram tudo. Sim. Então, assim, isso aí significa o quê? Que os meios de produção estão sendo concentrados em poucas mãos. Capitalistas, mas isso é um caminho para a socialização desses meios. Deixa eu só jogar um negócio na sua cabeça. Beleza. Que o Bernstein usava como argumento para dizer que a socialização do capital não existia, que nada disso aconteceria. Ele dizia que a partir do desenvolvimento do capitalismo surgiria uma sociedade de ações em que várias pessoas que não eram propriamente capitalistas em termos grandiosos. Sim, os acionistas, né? Seriam detentores de uma parte do capital através das ações, né? Então você compra uma parte das ações da empresa, então você se torna um acionista logo, o capitalismo se fortalece, se torna algo mais, não social, mas se torna algo mais humanizado? E mais flexível também, as crises e a derrocada. Então ele joga isso pra Rosa, a Rosa também rebate no Reforma e Revolução, né? E por último, pessoal, dessas premissas aí, e não, como consequência do desenvolvimento dessas duas coisas, o crescimento anárquico e a progressiva socialização dos meios de produção, ou seja, a concentração do dinheiro em poucas mãos, é o desenvolvimento da consciência da classe operária de um modo geral. Por exemplo, vai vendo que cada vez você vai sendo excluído. Como que você percebe isso aí? Pela experiência prática. Por exemplo, tem meia dúzia de trilionários que mandam no mundo. Daí você vê a miséria aumentando em vários pontos da periferia do capital, etc. Até nos Estados Unidos, que é uma espécie de síntese de onde o capitalismo dá certo. Então, é um só local de capitalismo avançado. Tem gente morando na rua, etc. e tal. Então o sonho americano está cada dia pior lá. Então, esses são os fatores fundamentais para a revolução. E aí que tá. Como chegar nesse ponto aí, né? O Bernstein dizia em defesa dele que ele não era contra o socialismo, ele só achava que não dava mais, por essas razões que a gente vai citar aqui, para chegar a instituição do socialismo não poderia, na visão dele, se dar por meio da revolução. Ele seria a consequência o quê? De lutar no Congresso, uma lei ou outra. Vocês estão vendo qualquer semelhança aí com alguns partidos? Montar uma ONG, né? Sim. Os índios estão morrendo, vamos ajudar ali, vamos mandar um dinheiro, colocar no Facebook lá, pray for alguma coisa, em inglês, eu não sei porquê. Então, pessoal, o cooperativismo ele cita como uma coisa que poderia desencadear aí no socialismo, quebrando a ideia marxista de que a revolução é parteira da nova sociedade. O que o Bernstein também ele chamava atenção, e a Rosa rebate muito bem isso, é que a revolução para ele não era uma coisa que poderia acontecer, mas o socialismo poderia ocorrer se houvesse transformações paulatinas. Então, por exemplo, como você citou, se houvesse uma integração maior de socialistas no Congresso Nacional, já seria um primeiro passo. Outra coisa que ele apontava bastante era o crescimento dos sindicatos. Como você falou, que os sindicatos em algum momento teriam poder para influenciar o capitalismo e gerenciar os meios de produção aos poucos, paulatinamente fosse tomando conta dos meios de produção. E a Rosa fala, não, isso é impossível. A gente tem experiência histórica comprovada de que o desenvolvimento máximo dos sindicatos leva a uma maior luta pelos salários, a reivindicações pontuais.
Nunca a tomada de poder como a revolução propõe. Isso jamais os sindicatos vão conseguir fazer e o socialismo não vai surgir desse tipo de movimento. O que Bernstein está propondo é que a longo prazo o socialismo poderia ocorrer caso ocorressem as reformas necessárias. Então ele está dizendo que está condicionado a uma série de coisas parlamentares. A um futuro incerto. Ele joga isso... Ele abandonou o socialismo. Exatamente. A expectativa dele é que a revolução não ocorre pela tomada de poder, mas sim por uma transformação gradual, a longo prazo. E a Rosa vai falar que não. Isso, no Reforma ou Revolução, ela vai dizer que isso não existe. Não é uma questão de velocidade. Não é reforma ou revolução. Não é disso que se trata. Exatamente, você chegou no ponto central. Ela diz, apesar do título ser uma interrogação, ela está dizendo que não é escolher um dos caminhos. As reformas... eles são parte de um todo. Sim, as reformas podem acontecer num regime capitalista burguês. Elas devem acontecer. Elas precisam acontecer. Aliás, tem que lutar por isso. Você vai assim, porque você vai fazer revolução, então você não vai votar no candidato de esquerda no Congresso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. As reformas elas são necessárias, o sindicato tem o seu papel a cumprir, só que ele não vai, a longo prazo, trazer a revolução. A tomada de poder pelo poder popular, né, pelos trabalhadores, ela vai ocorrer de maneira como ela tiver que acontecer. Tem que ser tomado o poder, não tem que ser entregue o poder. Isso que o Bernstein, não sei se de forma desonesta, né? Eu não acredito que ele fosse desonesto. Nem, a gente está falando também que para os admiradores do Bernstein, a gente não está dizendo que ele era um direitista, né, que ele tramava por trás nas sombras, só que ele era uma pessoa com a mente pequeno-burguesa. Ele é um revisionista, né? Ele foi talvez um dos primeiros revisionistas da história do marxismo, teve outros antes, como pessoas bem intencionadas e marxistas de valor, como, eu não sei se todos vocês conhecem o Plekhanov. O pessoal fala Plekhanov. Eu falo Plekhanov. Ele é um marxista. Lenin dizia, leiam Plekhanov. Só que assim, o Plekhanov na Revolução ele foi um capitulador de primeira hora. Então não tem a ver a maior cultura do cara, nem nada do tipo, com o que ele vai fazer quando a situação está dada. Isso aí, o indivíduo é invadido por uma série de determinações. Não dá para determinar isso aí. O que tem que ter... aí a gente vai entrar numa discussão leninista, não é o caso aqui, mas assim, a disciplina de um partido, um programa de ação claro, né, para que essas coisas não aconteçam. Então a gente não está pichando o Bernstein, só está dizendo assim que ele, como várias pessoas bem intencionadas no Brasil mesmo, em partidos de esquerda, está agindo de uma forma inútil até, né, e contraproducente no sentido de esclarecer a classe trabalhadora. Que você fala para um cara que se filia aí a CUT e tal, e vamos tocando o barco aí com o governo Bolsonaro mesmo, daqui 4 anos a gente lança o Haddad de novo e ganha. Não vai acontecer isso aí. Ou o Ciro, né? Mas não vai acontecer isso aí. E assim, o que a gente vê em paralelo a isso nos nossos dias é um exemplo que eu tenho sempre falado com os companheiros e alertado, que é, por exemplo, agora tem o ministro da Educação, que é outro maldito que está aí, o Weintraub. E a galera fala, tem que se mobilizar para tirar o ministro. Não. Não dá, não. Essa pauta picada e mutilada não dá. A reforma que a gente está propondo e que parece mais correta e mais condizente com o momento atual é retirar o governo, porque o governo é ilegítimo, e aí você retomar as coisas como elas eram. A gente é a favor do regime democrático burguês como ele era antes? Não, a gente não é. Mas assim, um golpe... Não, mas agora nós somos de carteirinha. Então, mas dar continuidade a um golpe que se iniciou em 2016 com um governo protofascista como é o do Bolsonaro e tentar fazer acordos com esse governo, tentar fazer oposição propositiva, como estão dizendo, isso daí é uma capitulação, não existe essa possibilidade mais. Aliás, você tocou num ponto bom, a oposição propositiva. A gente entende que, assim, como a gente falou do Bernstein, as pessoas que estão encampando essa ideia, elas não são pessoas maléficas, elas não são pessoas que querem destruir a classe trabalhadora junto com o Bolsonaro, não é nada disso. É que o que eles estão pedindo não tem realidade. Se você procurar a ideia na história, nos acontecimentos recentes, você não vai encontrar elemento nenhum que embase a ideia da oposição propositiva. Pode ser que as pessoas não tenham entendido o que significa isso aí. Quem é um dos maiores que estão encampando essa ideia é o PDT. O que significa isso aí? Significa dialogar com o Bolsonaro.
É Eu não negociar. estou dizendo assim que tem que. Não, na verdade eu estou. Que tem que derrubar. Mas assim, você vai dialogar com o fascista. Você vai chamar aquele monstro que está fazendo tudo o que ele está fazendo a um diálogo. E o que você pediria para esse monstro? Para ele não ser tão mal. Então, porque assim, dizer que o Bolsonaro vai virar o Che Guevara do dia para a noite porque o Ciro Gomes quer, não dá. Ou que o PDT pediu para o Paulo Guedes não fazer uma reforma da Previdência tão destruidora, ele vai fazer. Então, assim, eu até diria nos comentários no blog ou nas redes sociais, companheiros que tiverem uma ideia diferente, nos elucidem, porque até então a gente não acha base para essa ideia aí. E tem mais, o pessoal perdeu o horizonte da revolução porque muitas vezes não vislumbra os sinais de que ela pode acontecer. O PCO tem assinalado muito, eu acompanho muito as mídias deles, que a tendência da classe operária agora é a esquerda. E assim, talvez o pessoal fale, nossa, mas acabamos de eleger um presidente fascista de extrema direita, por que será que a tendência da classe operária é a esquerda? É por uma coisa simples, que o Bernstein perdeu de vista no seu revisionismo, que a Rosa faz questão de lembrar, que existe uma luta de classes no mundo. Sempre que, a história demonstra isso, sempre que existe uma classe dominante e opressora, vão existir os oprimidos e a classe dominada, que uma hora vai sucumbir e depois vai ter que retornar. Então a gente viu um refluxo da classe operária acontecendo nos últimos anos, que estava havendo um aumento das condições, uma melhora nas condições de trabalho e nas condições de vida, e isso causa mesmo um arrefecimento, é natural. Só que agora o que está ocorrendo é o contrário, é um ataque aberto a tudo que foi construído. Então o pessoal sente isso na pele. Lógico, leva a luta. É o que a Rosa, é o que os princípios do socialismo diz. Você aumenta a consciência de classe do operariado, porque agora eles disseram assim, até algum operário que porventura tenha votado no Bolsonaro, chegou e falou, não, peraí, esse negócio está contra mim, agora eu não aposento mais. Tá tudo, o custo de vida subiu muito. Desemprego, meu pai ali está aposentado, nunca mais vai ter aumento enquanto durar esse governo. O que acontece com o cara? Ele fala, não, vai chamar de mito de novo? Não, o cara se radicaliza. A tendência é que a polarização aumente, e também outra coisa que tem ocorrido bastante. O pessoal vou deixar para você passar a bola, porque eu também já ia chutar, mas... Não, mas eu vou falar aqui que o pessoal está dizendo que não pode polarizar, que... Tem que polarizar. O pessoal chama de quem se firma na esquerda e fala que a revolução é um caminho possível, um caminho desejável, é chamado de radical, de antipacifista, as coisas doidas assim. Mas o Marx responderia isso aí de uma forma elegante e agressiva, como só ele conseguia ter. Ele dizia assim, que é dito radical, né? Ele diz assim, mas ora, ser radical é tomar as coisas pela própria raiz. E etimologicamente ele vai, como eu era um homem de uma cultura muito ampla, ele sabia disso aí. Etimologicamente radical vem de raiz. Sim. É tomar as coisas pela raiz dela. Você vai resolver como esse negócio aí, essa hecatombe? Não é sectarismo, não é nenhum tipo de extremismo. Eu detesto o termo extrema esquerda, porque não condiz com a realidade. Eu nunca vi extrema esquerda, a não ser o pessoal que explode carro e bomba aí, coloca bomba em... anarquista, né? Alguém que está fazendo as coisas sem um programa. Esse pessoal você pode chamar de extremista. Mas assim, se você tem um programa, se você tem uma base teórica do que você está seguindo, não existe extremismo, existe extrema-direita, que é você deixar pobre morrer de fome. Isso é extremismo. Isso é extremo. Extrema-direita eu conheço muito bem. A gente teve um governo assim, o governo FHC pode ser considerado assim, o governo que a gente tem agora pode ser considerado também. Isso é extremo. Floresta pra caramba e tal. Exatamente. Agora, extrema-esquerda eu não conheço. Agora, esquerda radical não é não é depreciativo. Só quer dizer que você... dada a sua consciência de classe, você segue radicalmente os princípios daquilo que você acredita, daquilo que você compreende, não acredita. Não vou falar, não vou usar esse termo, não é uma questão de crença, é uma questão de análise. De compreensão. Exatamente. É tomar as coisas e compreender elas e tirar delas conclusões que são da realidade, não são da cabeça de ninguém, de um teórico ou outro. O marxismo pode falar, mas a ideia são de Marx, é que Marx as compilou. Sim. Né? E deu uma ideia acabada do desenvolvimento histórico das sociedades. O feudalismo, se o pessoal quiser, não é muito momento, mas se o pessoal quiser analisar, você vai ver desde que quando ele surge pelo desmembramento do Império Romano, até quando ele vai sucumbindo com as novas tendências que ele mesmo criou, que foram a centralização do pessoal nos burgos e tudo mais, para onde deu ênfase a uma nova classe social. Então a história das sociedades ela enseja isso aí.
Não, e outra, a gente está no livro da Rosa comentando, o que a Rosa fez seguidamente foi analisar as premissas do Bernstein. Eu vou abrir o sumário aqui para dizer o que ela fez, porque assim, o método que a Rosa usa também, a Rosa, como uma grande marxista que era, uma grande analista que era, ela sabia que o que ela precisava fazer era depurar o que o Bernstein estava dizendo e demonstrar o contrário, com base na realidade. Então, assim, no sumário, quando vocês virem o livro, se por um acaso acessarem... Essa é uma edição que o Wander está lendo, é uma edição da Expressão Popular e a tradução do livro Xavier. Sim. E aí, assim, a primeira coisa que ela faz é comentar o método oportunista, que é o revisionista. Oportunista ou revisionista vai usar sempre esses dois termos que o Bernstein usa para expressar as ideias. Ela vai debater isso, depois ela vai falar sobre a adaptação do capitalismo, que nada mais são do que os mecanismos que a gente já comentou aqui, de monopólio dos capitais, expansão dos capitais, sociedade de crédito, de sociedade de ações e tudo mais. Vai pegar cada um desses pontos, vai depurar e dizer como isso não funciona. E a realização do socialismo pelas reformas sociais, que é a questão dos sindicatos e das reformas parlamentares. Que ela estabelecer ONG, eleger parlamentares, progressistas e tal. Isso, ela vai pegar um histórico, vai demonstrar como isso nunca ocorreu e é impossível de acontecer, improvável. Depois ela vai falar da política alfandegária e militarismo. Eu acho que esse daqui é um dos pontos mais importantes da análise da Rosa, pelo menos na minha opinião, que me chamou mais atenção, que ela vai dizer que esses limites alfandegários que existem, eles não permitem o desenvolvimento do capitalismo nacional. E o Bernstein estava dizendo exatamente isso. Que, por exemplo, você coloca uma taxa de importação aí, você vai importar um iPhone, você vai pagar lá, sei lá, 60% de imposto, se eu não estou enganado, hoje em dia, de imposto alfandegário no Brasil. Qual que era a tese do Bernstein? Que, ao fazer isso, as democracias capitalistas burguesas estavam protegendo a indústria nacional e isso permitiria que ela se desenvolvesse e que o capitalismo fosse desenvolver em todos os países por causa desse protecionismo, né? Por causa dessas... Nossa, isso aí é cachorro louco mesmo a teoria. Né? Maluco. A Rosa vai falar que não. Que uma coisa nem funciona assim, para começar. Que essas taxas alfandegárias, essa proteção alfandegária só servia para que o capitalismo no país que estava fazendo isso permanecesse sem desenvolvimento, que é o que acontece no Brasil. Você tem a Positivo que faz computador aqui. E você vê que o desenvolvimento da Positivo, que é um exemplo de marca de tecnologia, nacional, é uma bosta. Os computadores são um lixo. Toda a proteção alfandegária que existe no Brasil não serviu para fortalecer a indústria de informática, por exemplo. E isso vai para outras áreas também. E aí depois ela fala do militarismo, como que o Estado militar ele serve aos interesses do capitalismo imperialista e tudo mais. Ela detalha muito bem isso. Eu não vou repassar o conteúdo porque está no livro. Os companheiros, por favor, leiam, que é bem interessante. E depois tem uma segunda parte, que ela vai falar de novo sobre as consequências do revisionismo, né? O desenvolvimento econômico e socialismo. Ela vai explicar como que isso se dá, como o socialismo surge através do desenvolvimento econômico, das crises recorrentes do capitalismo. Depois ela vai falar dos sindicatos, cooperativas, que a gente já comentou também aqui um pouco, né? E da conquista do poder político, para ela é central. Ela vai desmontar a tese do Bernstein que o poder político vai ser entregue, essa patota, ou que vai surgir através de várias reformas, como a gente já falou. Vai falar do desmoronamento, que é uma coisa que o Bernstein nega, que ele vai falar que não tem como o capitalismo sucumbir, né? Ele implodir ou de qualquer forma deixar de desaparecer por conta própria. Ela vai falar que sim não, né? Vai explicar por que sim. E vai falar de novo o oportunismo na teoria e na prática, quais são as consequências do que está acontecendo, do que o Bernstein está propondo pro Partido Socialista alemão. Isso é engraçado porque... engraçado não, é terrível, porque ela vai antever várias coisas que o partido vai fazer. Sim. E as consequências disso no longo prazo, no curto prazo. E o nazismo é uma consequência gravíssima da capitulação. Da capitulação. Ele já, o germe capitulador, fez com que eles contribuíssem para a subida do Hitler. Talvez eles tentassem à época dialogar com o governo nazista e tal. Mas chamar ele, fazer uma oposição propositiva, chegar pro Himmler e falar assim, viu, mas você não quer abrandar um pouco essa lei aí dos judeus, né? A Rosa mostrou por A matar só os velhos, não os novos. Ela demonstrou por A mais B que pelo caminho que o partido percorria, não restava outra solução que não o desaparecimento total e a capitulação, né? O que aconteceu de fato? Porque o partido ele é um organismo vivo, ele é feito pelos homens e ele vai
tendo o caráter dele, o programa dele testado a cada evento histórico, a cada evento político. E quando ele erra muito gravemente, ele se esfacela. Você vê vários partidos assim, tomando... O PSTU é um bom exemplo. Você vê que você quase não escuta mais falar, né? É um partido inócuo. O pessoal até brinca, fala que PS tem um, né? Tem um militante só lá agora, porque rachou tanto que não... Que esses caras no últimos períodos eles erraram tanto, mas tanto. Eles não viram golpe em lugar nenhum, não tinha nada para eles. O partido se esfacelou inteiro. Ele não se fortaleceu mais. Com o PT não acontece isso, porque o PT tinha outra proposta, né? Era um partido mais social-democrata e tal, como esse aqui, bem parecido com esse do Bernstein. Sim. E quando ele governou, ele acertou bastante coisa. Sim. Né, nessa proposta e tal. Bom, companheiro, a gente não conseguiu concluir todos os raciocínios completamente, porém, tudo que tinha de essencial para ter sido dito a gente já falou. Só acrescentar para que os companheiros que puderem ajudar a gente a divulgar o episódio e compartilhar com quem tiver o mesmo interesse. E é isso, até o próximo episódio e falou!